E este dia vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo vocês, queridas flores, desse sábado, ao Portal da Cura, esse programa que vai ao ar todos os sábados das 5 às 6 da tarde, com um convite gostoso aí para terminar o sábado com reflexões que envolvem histórias de vidas, filosofias de vida, e aqui em especial envolve as terapias naturais e práticas integrativas. Eu sou Patrícia Kovacic, sou enfermeira, terapeuta integrativa, então tenho um olhar um pouquinho mais, a gente fala holístico, um pouquinho mais integral da vida e considero múltiplos fatores que interferem no nosso dia a dia. Hoje aqui no programa, normalmente a gente tem uns convidados que participam aqui, profissionais ou pessoas que contam testemunho de vida, mas hoje no programa sou eu e vocês, ouvintes, é isso aí. Eu quero a participação de vocês ao vivo aqui no telefone e eu vou apresentar um projeto, a qual já falei algumas partes deles aqui ao longo desse último ano, que chama Projeto de Fé. Projeto de Fé que eu tenho desenvolvido com uma parceira minha, Eliane Riske, e através da fala, acabamos desenvolvendo algumas mensagens e até escrevendo um livro psicografado. Então, sobre esse livro, esse projeto, vamos falar hoje, e em especial sobre respeito. Então, como a gente enxerga o respeito, entende o respeito e principalmente pratica o respeito. Quando você pensa sobre respeito, ouvinte, você pensa algo que você entrega ao próximo, ou você considera que esse respeito começa contigo, começa consigo? A forma que você olha para ti, a forma com que você escolhe, a forma com que você vai viver e se relacionar. Então esse é o tema de hoje, seja muito bem-vindo, participem aqui comigo. E a turma que participa lá pelo telefone, hoje eu tenho 2 livros para entregar de presente. Um livro é super especial, que foi do último convidado de sábado passado, que são Pensamentos Estelares, Reflexões para uma Vida Mais Plena, de Vinícius Barros, Vinícius Piva Barros. Quem tiver aí online no YouTube da Vibe Mundial vai conseguir ver a capinha do livro aqui junto no estúdio. E o pessoal aqui do Instagram da Paty Kovacic também. É essa belezinha aqui. Se você ligar e participar, você vai receber esse livro. E a segunda ligação recebe um livro do Projeto de Fé, que está em finalização aí de edição e produção. Em breve a gente começa a nossa pré-venda. Mas antes de entrarmos no assunto específico, como sempre buscando caminhos para reflexões mais leves, então caminhos para pensamentos que trazem harmonia e leveza para o nosso dia a dia, gostaria de lembrar que o Portal da Cura é um oferecimento do Instituto Klinghofus, esse local que visa a saúde ocular, então tem uma equipe de oftalmologia específica, especializada aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, onde tem a competência para poder trabalhar a parte clínica através de diagnósticos e também a parte cirúrgica. Então o Instituto Klinghofus acredita no nosso programa e acredita na mudança, no potencial de mudança de visão, a nossa visão com relação ao mundo. Então você que busca um tratamento seguro, você que busca profissionais competentes que possam te dar um diagnóstico e uma indicação correta de tratamento, lá é o lugar que eu, Paty Kovacic, indico e fica aqui na Paulista. Então se você precisar de informações sobre o Instituto Klinghofus, vocês entrem em contato comigo através do WhatsApp, que eu vou passar agora, ou dos meus canais digitais. Então, o WhatsApp meu aqui da Paty Kovacic é 955955465. Então, é 955955465. E para participar ao vivo aqui na Vibe Mundial é 31710221 ou 32624490. Então liguem e participem, vamos falar sobre respeito, vamos falar das coisas boas do mundo. Mais um recadinho importante, vocês precisam seguir aqui a minha página do Instagram, a minha página do Facebook, para manter vivo aqui o programa, então trazendo sugestões, né, trazendo os pitacos que eu sei que os ouvintes adoram trazer, e isso traz muito valor e me ajuda muito a seguir todos os sábados, assim como sugestões de convidados também. Tem muita história boa para a gente aprender ouvindo, né? A gente tem muito tempo nessa vida, mas possivelmente muita coisa a gente não vai conseguir viver ou sequer aprender após ter vivido. Então, quando a gente abre aí os nossos olhinhos e ouvidos, principalmente o coração, para perceber a vida do próximo, aumenta, potencializa o nosso poder de mudança e edificação nessa vida. Mais um outro lembrete que é importante. Um dos principais motivos o qual a Vibe Mundial me convidou para estar aqui na rádio já há mais de 2 anos atrás, e é uma terapia que me acompanha desde a minha nascença, é o método Kovacic. Esse tratamento que você que ouve pela primeira vez, ouvinte, é um tratamento natural, baseado em radiestesia, então captações e percepções das energias, vibrações naturais,
voltado a pacientes com câncer. Então, é visado a tratar pacientes com câncer. Então, você que está vivendo doença câncer, você que está acompanhando alguém que possa estar passando por esse diagnóstico, ou se você tem empatia por essa causa, eu convido vocês para conhecerem a história de vida e pesquisa do Estevão Kovačić, meu bisavô. Vocês vão ter acesso lá no meu canal do YouTube a alguns vídeos que contam a história dele, assim como a terapia, como ela funciona. É uma terapia natural, é uma terapia sem efeitos colaterais, que a qualquer momento você pode ser submetido a ela. Além dela ser altamente eficaz, ela potencializa outros tratamentos médicos que vocês possam e devem estar fazendo, ok? Então, mais uma vez, vou passar meu WhatsApp, vou falar como vocês escrevem meu número e vamos nos conectar aí ao longo da semana. É 955955465, meu telefone aqui de São Paulo, DDD 11, e Kovačić, Paty Kovačić, você ouvinte, escreve como K-O-V-A-C-S-I-K. Com esse nome Kovačić, dando no Google, vocês vão encontrar tudo. Então, vocês vão encontrar sobre mim, sobre o trabalho aqui, mas também sobre o trabalho da Associação Estevão e Maria Kovačić, a qual tem a responsabilidade de levar esse atendimento, esse tratamento a outros locais no Brasil e no mundo. Então, você, depois que tiver acesso aos materiais, pode entrar no site e procurar um local de atendimento próximo a vocês. Ok? Então, contem comigo e eu conto com vocês aqui ao vivo na Vibe Mundial. Mais uma vez o telefone 31710221, 32624490. Lembrando que a participação de hoje, vocês vão ganhar um livro de presente, Pensamentos Estelares. E eu queria começar o programa, então, hoje, com um texto, um dos textos que nós pudemos escrever nesse projeto que eu falei, Projeto de Fé, um projeto lindo, com a minha parceira Eliane Riske. Esse projeto nasceu com a intenção de ampliar o nosso poder de comunicação. Então, perceber a forma com que nós nos comunicamos com o mundo, ouvinte, porque muitas vezes gera conflito ou frustração até mesmo nossa, quando uma mensagem ou um desejo nosso não é compreendido por um irmão. Então, às vezes a gente não consegue realizar aquilo que nós precisamos, ou às vezes a gente se pega na frustração de uma reação de uma incompreensão. Então, às vezes, é preciso silenciar e perceber a forma com que estamos expressando aquilo. Será que também temos clareza daquilo que estamos falando? E nessa pegada surgiu uma abertura para uma comunicação muito maior e vieram textos e vieram livros para complementar esse trabalho que está acontecendo há já 1 ano e meio e agora vai virar em formato de livro. E esse primeiro livro que vai ser vendido aí ao final deste mês chama Mais Um, é um pequeno livrinho de orações. E esse livrinho eu queria aqui trazer, para puxar já o nosso assunto hoje, que é sobre respeito, eu queria trazer esse primeiro momento aqui, uma oração que chama Oração do Significado. Eu acho que já tem alguém aí na linha, é isso, Doni? Então tá, eu vou ler essa oração e a gente chama esse ouvinte para conversar conosco. A Oração do Significado. Dai-nos, Senhor, a potência para entender o significado real das situações ao nosso redor. Ajuda-nos a vencer o véu que nos cobre, fazendo a vida ser automática. Ensina-nos a notar cada lição de amor, de perdão e de renunciar ao nosso ego. Esse ego que dá tanto trabalho pra gente, né, ouvintes? Que possamos ser mais e melhores, lapidando-nos com acolhimento e sem cobranças, com amizade e sem revolta, para uma grande evolução. Que possamos significar harmonia e ver o significado da bênção. Paz e bem é o que nós queremos, graças a Deus. E aqui eu repito, que possamos, ouvintes, ser mais e melhores, lapidando-nos com acolhimento e sem cobranças. Então, acolhimento e sem cobranças, mais uma vez, começa conosco, para que a gente possa levar mais leveza aonde nós formos e, consequentemente, nessa prática, vamos cobrar menos dos outros. E assim, possivelmente, vamos receber mais desses irmãos que temos a possibilidade de nos encontrarmos no dia a dia, assim como esse ouvinte que está aí no telefone, né, Doni? Pode colocar no ar, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Flor da Tarde. Quem fala? Ivan Carlos. Ivan, nosso querido ouvinte de Mauá, não é? Positivo. E aí, Ivan, como que você tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Na paz. Uma chuvinha boa aqui na Paulista, em Mauá, tá bom? Tá bom. Tá ótimo também. Perfeito. Ivan, quando você pensa sobre esse tema, respeito, o que você sente sobre isso? Boa pauta do programa. Respeito. O respeito, ele tá ligado no comportamento humano.
E o Justamente. respeito é nada mais a gente saber como trabalhar com ele, de que maneira nós vamos lidar com respeito. E o respeito é algo que a gente tem que saber até onde você pode ir com a pessoa, o que a pessoa gosta que você fala, que você faz, qual o tipo de brincadeira que você pode fazer com a pessoa que ela vai aceitar e que ela não vai aceitar. Então é saber até que ponto vai, né, as tuas ações para com a outra pessoa. Então, a partir do Justamente. momento que você vai agir com a pessoa, que é algo que ela não gosta, então você já sabe, isso a pessoa não gosta. Então, você tem aquele limite. Você sabe que você É está essa palavra brincando que com a me pessoa. sugere. Limites. Exatamente. Você está brincando com a pessoa, mas ela não gosta. Então, você vai respeitá-la. Né? É você saber o que você pode fazer, o que você não pode, determinadas coisas que às vezes que a pessoa vai falar com você e você não gosta, mas a pessoa insiste em querer falar. Então isso aí passa o quê? Passa um desrespeito. E hoje as pessoas têm, sabe, vivido no mundo de um desrespeito que ela tá nem aí, vai conversar com você, às vezes vai falar com você algo que te fere, algo que você não está gostando. E tá a pessoa falando, não quero saber se ela tá gostando ou não, eu tô falando e acabei. Sabe, aquela famosa frase, pronto, falei, mas não é assim. Mas não é Muitas assim. vezes as coisas não é assim, a E que vida não é dessa forma, maneira. e que forma, Ivan, que você enxerga que nós poderíamos mudar isso? Essa percepção dos limites. Essa percepção dos limites é a gente saber até onde a gente pode ir. Né? É a partir do momento que nós sabemos que tal pessoa não gosta de tais coisas, nós não vamos fazer. Né? É sempre a gente procurando fazer algo que a pessoa fala, olha, isso me agrada, isso eu gosto. Então, aquilo que a pessoa gosta, que você vê que a pessoa vai gostar, você vai fazer sem problema nenhum. E algo que a pessoa vai fazer com você, que você vai gostar, tudo bem. Agora, a partir do momento, se tem alguma coisa que não está te agradando e nem a outra pessoa, então a pessoa ela tem que saber, eu vou parar por aqui, tá? Me desculpa, fiz tal coisa para você que você não gostou, então eu estou parando. Então é Isso. saber, sabe, essa coisa de dizer, a pessoa não gostou de tal coisa, então eu estou parando. É isso Bem mesmo. por aí. Então é importante a gente ter calma no dia a dia e prestar atenção nos sinais, ouvir a outra Exatamente. pessoa, mas partindo de nós, não é? E é esse meu convite aqui, Ivan, na verdade, que a gente possa pensar quais são os nossos passos, né? Quais são as nossas atitudes e postura conosco para nos percebermos antes de invadirmos o espaço do outro, antes de, sem a intenção ofender. E como você falou, estabelecer limites. E a única forma de estabelecer limites de forma amorosa, né, de forma harmoniosa, é realmente desacelerando um pouquinho e percebendo os locais que estamos, percebendo as relações que escolhemos e procurar cultivar, né? A gente fala tanto de nos rodear de coisa positiva e também a nos preocupar em nutrir, mas o que nutre a nós são todos os estímulos, né? Então, os lugares onde vamos, as pessoas, né, que procuramos, aquilo que ouvimos e principalmente aquilo que falamos. Então, esse nosso papo aqui, né, e poder, por exemplo, o instrumento que é a rádio, ouvir, né, normalmente a gente ouve a rádio, dificilmente a gente consegue falar, né, Ivan? É uma prática Sim. muito boa, porque aprender a ouvir já é o primeiro passo para nós começarmos a perceber que forma que vamos interagir com o próximo ao ponto de respeitar. Eu queria... você quer complementar mais alguma coisa, Ivan? Porque eu queria aproveitar a sua fala já para puxar mais um outro assunto aqui. Sim, tá ok. E é isso aí mesmo que você disse, né? E até a questão do limite também, que isso é um outro problema sério, que eu vejo muito dessa ação nas pessoas, que é também a pessoa saber o que ela podia fazer que ela já não pode mais. Isso é visivelmente claro. Eu tenho visto isso muito até em empresas que eu trabalhei, de pessoas que quando podia fazer algo, até enquanto a empresa não pôs limite, a pessoa ia fazendo. A partir do Justamente. momento que a empresa determinou o limite, olha, tal coisa não pode fazer mais. Ah, não, mas eu sempre fiz, não, eu sempre coloquei meu carro ali, por que que agora eu não posso pôr mais? Então, assim, quando você põe limite, aí cria um problema sério. Parece que o limite se transforma na vida da pessoa um dragão que a pessoa fala, mas onde já se viu, que coisa é essa? Não, mas a pessoa tem que saber
aquilo que você podia fazer, que você já não pode mais. Se não pode, pode. Se não pode, não pode. Não pode. Né? É a mesma coisa, você tem seu programa. Justamente. Se você, pela direção, fala, olha, não pode vir no meu programa, e a pessoa quer vir, não, mas qual é o problema? Não, mas que não pode, a direção não permite, a pessoa quer brigar com você, quer bater em você, por quê? Porque ela acha que ela tem que entrar no seu programa. Não é assim. Então, é o limite. É isso aí. Isso daí os adultos têm um problema seríssimo com isso, que é o limite. Porque você pode ver que hoje eles querem colocar limite nas crianças e nos adolescentes. Sim. E muitas vezes o problema não está nas crianças e nos adolescentes, está nos próprios adultos. Porque eles não sabem e até hoje eles têm problema com limites. Isso nós vimos claramente na pandemia. É aquele negócio de querer saber fazer as coisas quando pode e quando não pode mais. Aí quando não pode, eles acham que tem que poder até por toda a eternidade. De forma geral, Ivan, nós recebemos muitos nãos ao longo da vida, né? Começa na infância. Exatamente. E a gente vai adequando esses nãos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essas crenças. Nós vamos adequando e aceitando esse não como algo natural e não permite que exista uma expressão nossa, né, a real e sincera com a vida, e consequentemente a gente acaba desvirtuando um pouco as nossas próximas escolhas, justamente porque nos foi lapidado a liberdade de simplesmente ser. Ivan, aqui eu queria te falar o seguinte: pela sua participação para a ligação, você vai ganhar esse presentão aqui nosso, que é do Vinícius Barros, que foi o nosso convidado de 2 semanas atrás, com o livro Pensamentos Estelares, que é reflexões para uma vida plena. Eu queria que você deixasse o telefone aí com o Doni, seu WhatsApp, para nós podermos encaminharmos o livro para sua casa. Lógico, se você preferir, você pode vir até a Vibe Mundial durante a semana em horário comercial buscar. Vamos combinar isso, mas obrigada pela sua participação. Eu espero que você aproveite a leitura desse livro. E também indico vocês entrarem no Instagram, tem publicação minha lá, e fazer a compra aqueles que não ganharam o livro hoje. É um livro maravilhoso. Na segunda parte do programa, eu pretendo começar fazendo uma leitura desse livro. Então, Ivan, muito obrigada, Ivan, pela participação. Você sempre traz valor aí para as nossas tardes de sábado. Se não é ao vivo aqui, você manda sugestões no WhatsApp e me ajuda muito. Então, obrigada e até a próxima ligação, Ivan. Bom sábado. Bom sábado. Obrigada. Sabe que, ouvintes, o Ivan trouxe aqui exemplos de quanto que é importante pôr limites. E, consequentemente, ele colocou também a ideia de o quanto é importante nós nos adaptarmos a esses limites e aceitar o novo. Quer queira que não, qualquer relação, quando você inicia esse convívio, e o convívio são diferentes intensidades, claro, mas só com o convívio, com a permanência e a constância, a gente vai conseguir entender quais são os parâmetros que temos que ajustar para ter um convívio, para ter uma relação saudável. Consequentemente, esses parâmetros a gente pode colocar nome de limites, mas é interessante que ele também citou sobre a rebeldia que nós temos com relação aos limites, a rebeldia que nós temos com relação a aceitar o novo e compreender que esses limites não é um não igual ao que nós recebemos ao longo da nossa vida. Esses limites, eles são importantes justamente para ajustarmos nossa postura, para ajustarmos nossa conduta. Então, a gente não nasceu sozinho e a vida nos convida a ter várias situações para que possamos aprender e nos adaptarmos a ela. Isso aqui me sugere uma outra oração, na verdade. Eu ia fazer uma leitura aqui já do livro, mas eu vou fazer aqui uma oração também do nosso livrinho Mais Um, que eu acho que é interessante falar um pouco mais sobre isso, que é a flexibilidade, a importância de percebermos, né, o quando que precisamos conceder. Então, no Mais Um, a gente pede sempre palavras positivas e uma conexão com o mais alto para nortear, trilhar os nossos caminhos de uma forma mais plena. Na prece da flexibilidade, a gente começa dessa forma: Senhor Deus, que tanto nos dá, obrigada, Senhor, por nos oferecer a oportunidade de exercer a flexibilidade, pois com ela seremos mais felizes e plenos. Sempre que tivermos que escolher entre a rigidez e a flexibilidade, entenderemos que, ao ser rígido e controlador, traz conflitos enormes, e o flexível e suave consegue iluminar-se muito mais rápido em qualquer caminho que você trilhar. Deus, que possamos entender que o ir e vir do bambu, por exemplo, o bambu, ao receber o vento e não resistir, faz dele brandos, alegres e dançantes. Que possamos, na medida da nossa evolução, sempre
queremos um pouco mais de malemolência intelectual, gingado do ego e significância do amor. Gratidão, Senhor, e amém. Então, você vê que quando nós praticamos a flexibilidade, quando praticamos um olhar mais adaptativo, permite que a nossa evolução, consequentemente, ela acaba sendo mais rápida e vai trazer mais felicidade e plenitude naquilo que você optar em viver. Gostei aqui dessa palavra que fala de malemolência intelectual, gingado do ego e trazendo a significância do amor, porque muitas vezes, mais uma vez aqui, vem a lembrança do ego. Muitas vezes nós mesmos colocamos essas restrições que confundem até o nosso intelectual, então confundem aquele conhecimento que nós já temos, inibindo a nossa evolução. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós mesmos impedimos que percebamos essas diferenças nas relações e impedimos a nossa própria evolução. Gingado do ego, então a gente tem que perceber também em qual momento dessa relação nós não estamos colaborando para que ela seja melhor. Então, voltando à parte do respeito, em qual momento da relação que nós deixamos de contribuir para a percepção e para a prática do respeito. Então, a gente começa falando de respeito, que é observar o próximo, né? Mas se nós pensarmos no sentido da palavra em si, significa um novo olhar, um olhar novamente. E esse olhar pode ser para o próximo e para você. E se a gente for um pouquinho mais a fundo no significado mesmo da palavra, se a gente olhar lá para o nosso dicionário, vai falar que o respeito, ele tem ali no respeitar e respeitar-se, que é importante, fala sobre consideração. Então, consideração é você olhar para todos os aspectos que envolvem a situação, deferência e referência. E quando a gente pensa na palavra referência, eu acho que é muito bonito a gente lembrar que a referência, entre outras coisas, é o profundo respeito por alguém ou algo. Então, estamos falando de pessoas, mas também estamos falando de posses materiais que surgem na nossa vida para nos permitir essa evolução. Então, esse profundo respeito a alguém ou a algo em função das suas virtudes e das suas qualidades, que possua ou pode parecer possuir, porque a princípio é só uma primeira impressão a qual te convida para viver aquela situação, lembrando que há consideração. Então, mais uma vez, quando você consegue olhar para o próximo e considerar essas qualidades e virtudes daquela pessoa, você já consegue trazer mais significado para aquilo que você está vivendo. E, consequentemente, eu gosto de falar sobre cultivo. Quando você consegue cultivar nas relações e locais que vocês estão a beleza, as virtudes, as qualidades, consequentemente, você consegue se olhar através delas e perceber que elas também estão em você. Então, essas belezas, virtudes e qualidades estão em você, já vivas ali, outras não ativas, mas dando mais tempo e pensando o quanto você tem praticado esse respeito, esse olhar ao próximo e a você, você vai trazer também mais tranquilidade para si, vai trazer mais admiração e, consequentemente, mais plenitude no que você está vivendo, como aqui eu já citei. E a gente está chegando aqui, né, Doni, na final da primeira parte do programa. Adoro estar com vocês conectados, espero que vocês sigam aí conosco até às 6 da tarde. Aproveite esse intervalo para tomar um chazinho e você que está dirigindo, pare já esse carro e aproveite mais o programa de uma forma responsável. Então, obrigado, ouvintes, e até já. Abraço. Termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. E esse dia vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados novamente aqui na Vibe Mundial, no Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic. Então, vocês, ouvintes, que estão se conectando agora, sejam muito bem-vindos ao Portal da Cura, esse programa que vai ao ar todos os sábados, das 5 às 6 da tarde. E a turminha que já estava conectada, seja muito bem-vindo de volta. Hoje estou em solo, normalmente o programa sempre traz um convidado, um profissional ou alguma pessoa que experienciou as práticas integrativas e terapias naturais de uma forma transformadora e com seriedade trazer os resultados. E aqui, essa é a minha desculpa para estar com vocês todos os sábados, para trazer coisas reais que possam fazer sentido na sua vida, mas também que ajudem você a refletir na forma que você está vivendo, para procurar mais leveza e harmonia no seu dia a dia, nas relações que você escolhe viver e cultivar. Então, esse é meu convite
convite querido para todos os sábados. E hoje, eu, Paty Kovacic, estou aqui direto com vocês, ouvintes, sozinha, sem um convidado, mas sou eu, os meus mentores e vocês, ouvintes, que vão enriquecer esse programa. E esse programa, hoje, estou trazendo algumas citações de um projeto maravilhoso, que eu estava aqui agora no intervalo falando com o pessoal do Instagram, que chama Projeto de Fé, um projeto que iniciou aí no final de 2020, começo de 2021, com a minha parceira Eliane Riske, ela que é comunicadora, atriz, terapeuta integrativa, eu que sou enfermeira e terapeuta integrativa, unimos aí os nossos corações, as nossas vontades e abrir um canal muito maior, onde ao longo do ano recebemos alguns textos, orações e preces, e a partir daí surgiram alguns livros. O primeiro livro em breve vai estar para pré-venda, a gente está na fase de finalização da produção dele, chama um livrinho mais um de preces e orações. Aqui eu vou fazer algumas citações desse livro agora nessa próxima parte do programa, e a partir deles nasceu também um outro que é Manual de Cuidados das Mulheres, que é lindo, que, lógico, aqueles que têm um olhar, né, desperto, um coração aberto, qualquer leitura a gente sempre toma para a gente algumas medidas de cuidado, conceitos de carinho, de respeito, que é o tema de hoje do programa. E na sequência está nascendo esse próximo livrinho que chama o Pequeno Manual para Terapeutas Integrativos. Eu sei que o tema é muito específico e eu vou ler um desses temas hoje aqui com vocês, mas quando você começa a discorrer através desses temas, você consegue perceber que quando a gente fala especificamente de um terapeuta integrativo, a gente está falando de uma pessoa que tem como vocação o cuidar, mas quantas vezes fora de um ambiente que tem o objetivo de cuidar do próximo, eu digo da área da saúde, quantas vezes nos vemos cuidando de outras pessoas, né? Então, mais uma vez, a gente aproveita essa leitura para refletir a forma que olhamos para o próximo e, na situação de exigir cuidados, né, como prestamos esse cuidado, né? E aí vem como primeiro tema dos cuidados o respeito, que é o tema de hoje. A partir do respeito, tem uma sequência que vamos conversar mais para frente, que são pensamentos que eu posso polvilhar agora aqui para vocês, que é o não julgamento, que deve estar presente também nas nossas relações. Então, olhar, né, com mais calma e não se precipitar à primeira vista de uma situação ou à primeira fala de alguém, mais uma vez. Muitas vezes, quando estamos aperreados aí, ouvintes, a gente acaba se expressando de uma forma inapropriada e não levando a devida mensagem ao próximo. A gente fala também sobre empatia. Então, essa capacidade de se colocar no lugar do próximo, que é como genericamente, né, de forma global falamos, mas é a simples capacidade de você se permitir entender o que o outro está vivendo, baseado nas experiências, né, vividas por ele, experiência de vida, baseado nos valores e crenças a qual ele foi criado e condicionado no meio social dele. Então, a empatia que é tão importante, porém, a empatia por si só, ela não é o suficiente. É importante a gente ter a força que faça com que a gente gere uma mudança, que gere uma ação significativa e produtiva para aquela pessoa que está conosco. E aí muita gente conhece como compaixão. Aqui no Projeto de Fé, a gente trabalha como carinho original. Então, aquele carinho natural da sua essência de simplesmente se conectar e desejar o melhor para o outro e gerar ação para ele. Na sequência, a gente fala de estudo, o quanto é importante. A gente está aqui, eu e vocês, ouvintes na Vibe Mundial, né, procurando novas palavras, novos conhecimentos para expandir, né, o pouco do conhecimento que cabe aqui na nossa cachola, mas para também ajudar a gente a viver melhor e colocar em prática. A compreensão é um ponto importante, que é a qual a gente também precisa praticar, né, a entender muitas vezes que não vamos concordar com tudo aquilo que a outra pessoa escolhe viver. Porém, é importante a gente, mais uma vez, entender tudo que envolve aquela pessoa, né? E não achar que a nossa verdade é única e absoluta. E aqui todo sábado eu falo isso. O convite do Portal da Cura, quando a gente fala de práticas naturais e terapias naturais, é escutar a história de profissionais, de outras pessoas que trazem a sua vivência e trazem o olhar deles sobre a transformação que eles viveram. Talvez faça sentido para a gente, seja um caminho que possamos seguir. Mas, mais uma vez, não é a verdade absoluta. Não existe uma única verdade. E aí a gente tem que trabalhar a compreensão. O próximo ponto que a gente vai trabalhar no futuro é a intuição, que é nos permitir ouvir e perceber o que está além da matéria, né? É sentir o nosso coração e ver se ele está nos guiando para o caminho, para a escolha correta. Algo que eu sempre falo é sobre escolhas. Então, as nossas escolhas, elas têm que estar
coerentes com aquilo que a gente está sentindo e com aquilo que a gente pensa, né? A gente não pode se precipitar numa escolha a qual pode guiar a gente para um caminho que não faz sentido, com aquilo que a gente precisa viver e, mais uma vez, aquilo que vai nutrir o nosso propósito. Acreditar em si é o próximo passo. Se você se permitiu sentir, se perceber, e ali você vê o quanto valor, e na primeira parte do programa a gente falou sobre virtudes e qualidades que temos que enxergar no próximo e cultivar em nós, você passa a se amar e se aceitar e acreditar no seu potencial. E acreditar que, independente do que se divulga, se fala de grandes projetos, grandes ações e grandes nomes que se tornaram famosos, a gente é pequenininho, uma formiguinha nesse mundo, mas que tem a mesma força e a mesma importância, se não aprendermos a nos respeitar, nos amarmos e, consequentemente, nos unirmos a pessoas que também acreditam e vibram o mesmo bem que sabemos que desejamos ao mundo. A gente não vai conseguir transformar o nosso propósito, né, em vida, a gente não vai trazer o nosso propósito para a realidade, não seremos sinceros conosco e aquela plenitude, aquele prazer, possivelmente de viver, não chegará. E, consequentemente, por último, a sincronicidade. Quando você passa a se olhar, a se respeitar, acreditar em si e dar o primeiro passo, existe todo esse movimento que, de forma natural e que traz graça para a vida, acontece. No dia a dia vai surgir a pessoa certa que você precisa, você vai ouvir a palavra que você precisa, surgirá uma oportunidade, pode ser de uma relação nova, social, abrirá uma conversa na sua família, um trabalho novo que surja, ou simplesmente um curso, uma oportunidade de aprender. Deus, ou a forma que você enxerga que rege a vida, vai trazer exatamente aquele passo, aquela ponte para o próximo passo que você precisa seguir. E para fazer com que tudo isso surja de forma natural, é preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo hoje, aqui no Portal da Cura, que a gente está conversando, é o respeito. Então, mais uma vez ali, na primeira parte do programa, a gente citou o respeito, né, como o ato ou efeito de respeitar o próximo, ou respeitar-se, né? Trazendo a consideração, as diferenças e a reverência. E quando a gente fala de reverência, tem algo que é muito bonito aqui, que fala sobre você poder respeitar profundamente algo ou alguém na função das suas virtudes e qualidades. Então, não vamos desperdiçar as oportunidades, né, fechando os nossos olhinhos no não reconhecimento de virtudes e qualidades dos próximos, porque, consequentemente, podemos nos inspirar nelas e descobrir em nós mesmos as virtudes e qualidades. E antes de seguir aqui para o nosso próximo texto, que eu gostaria de ler, que é esse primeiro item, que é o respeito, que está no livrinho aí, manual, para um terapeuta integrativo, eu queria dar um oi aqui para o pessoal do Instagram que encheu aqui de gente online. Eu queria mandar um beijo especial para Regina Pinheiro, que ela falou que vai ver tudo amanhã. É isso aí, Regina. Você e todos os ouvintes que estão aqui me acompanhando, se quiser ouvir o programa desde o começo, vocês podem acessar o meu Instagram depois, Paty Kovacic. Também lá no Facebook vão ter trechos aqui da entrevista que a Vibe Mundial acaba repostando, e também no nosso canal do YouTube, vocês vão conseguir enxergar na íntegra e também as referências desse programa para vocês poderem acessar o conteúdo depois. Então tem a Cris aqui que está online, Bruna, quem mais aqui escreveu? Suzana, eu vou ler aqui a mensagem da Suzana Nunes. Obrigada, Suzana, por escrever. Ela fala: sou enfermeira também e estou entrando no mundo das terapias integrativas. Meu esposo está utilizando do método Kovacic e estou muito feliz em ter conhecido. Gratidão. Suzana, obrigada. Primeiro, obrigada por ser minha parceira aí de luz e cuidados nesse planeta que precisa de muita luz e cuidados, e que você seja muito bem-vindo ao mundo integrativo. E ele, teoricamente, né, Suzana, quando a gente para pensar, ele teria que ser um mundo natural, um mundo normal. Quando a gente vai procurar essas práticas, né, estudar sobre elas, ou até mesmo curso dentro de escolas mais conhecidas, é interessante que eles tragam como algo tão inovador, né, você enxergar o ser humano, aquela pessoa que você se propõe a cuidar de uma forma integral, né? Então, hoje está na moda, eles falam, hoje é inovador você olhar para o paciente assim. Em algum momento na história, foi importante que a gente desmembrasse as pessoas, desmembrasse as histórias, desmembrassem as doenças, para que pudesse alcançar, né, o conhecimento absoluto e a ciência trazer os cuidados, né, específicos para cada uma dessas fases, doenças físicas ou mentais. Mas voltar,
para esses velhos costumes e desacelerar um pouquinho é o que vai completar essa ciência. A ciência encontrou a resposta na matéria, mas não consegue a resposta nem eficácia em todas as patologias. E aí a gente fala, lembrando que você falou do seu marido sobre o câncer, né? Não consegue encontrar porque ainda para completar esse tratamento e trazer o equilíbrio e resposta eficaz para a pessoa, para o ser humano que sofre, é preciso integrar a natureza, é preciso integrar a vida, o perfil de vida que nós temos. Então, mais uma vez, tudo que a gente nos alimenta são as relações, é a forma com que a gente fala, a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente nos permite ouvir o próximo. Então, o método Kovačić que você citou é um caminho maravilhoso, que sempre lembro aqui para as pessoas que entram no programa, que é uma das razões aí de eu estar aqui, é lembrar dessa possibilidade de tratamento, que é tão simples a forma que o Stefan Kovačić, que foi o cientista que desenvolveu, trouxe ao mundo. Ela é simples a forma de você enxergar a origem do câncer, ela é simples a forma de interagir e cuidar do paciente e altamente eficaz na sua resposta. E a forma, durante o caminho, né, do tratamento, é surpreendente como ela consegue interagir com outras práticas e trazer também um resultado sem ter os seus efeitos colaterais. Então parece que ela coloca a gente no prumo de novo, né? Coloca na função natural do organismo, que tem a sua capacidade de recuperação. Então, fisicamente a gente tem a capacidade de recuperação, que algumas patologias, como o câncer em específico, nos anulam numa situação muito específica. E a gente consegue, voltando para a natureza com calma, no tempo correto, nos recuperarmos. E a cabeça e a mente, Suzana, voltando aqui para o tema de hoje, também é importante a gente primeiro tomar conhecimento do que a gente está vivendo e dar o tempo necessário com os instrumentos, e aqui eu estou falando de palavras necessárias, para nos nutrirmos e nos inspirarmos numa prática. E hoje aqui, essa prática, Suzana, que a gente fala é de respeito. Então, olhar para o próximo, né, com mais carinho, mas começando conosco. Olhar para o próximo considerando o todo dele, os seus valores, né, e forma em meio social, familiar, a qual ele foi, né, educado, né, ou lapidado. É importante antes que a gente se precipite no momento e perca a oportunidade de aprender e viver aquilo. Mas voltando aqui para o nosso projeto de fé, no livrinho, convido vocês para ouvirem esse pequeno trecho e conversarmos comigo aqui sobre isso, sobre o respeito. Lembrando que hoje a gente está recebendo aqui as ligações dos ouvintes, se quiserem participar ao vivo e contribuir com essa conversa aqui sobre respeito, trazer a sua percepção sobre esse texto, ou sua percepção de vida sobre respeito, na participação ao vivo através do telefone, a gente está dando um livrinho. Então, na primeira parte do programa, nós demos o livrinho Pensamentos Estelares, Reflexões para uma Vida Mais Plena, do escritor Vinícius Barros, e agora, quem ligar nessa parte do programa vai receber um livrinho que vai ser entregue em breve, que é esse livrinho do Mais Um. É o primeiro livrinho que vai ser lançado do Projeto Fé, onde tem aí as citações de preces e orações. Esse livrinho que eu vou ler para vocês agora, que é o Pequeno Manual para Terapeutas Integrativos, que convido vocês a ouvir um trecho, é o terceiro livro dessa sequência. Em breve estaremos falando mais sobre esses tópicos e juntamente com, quem sabe, uma possível data do nascimento desse livro. Mas voltando para o nosso tema aqui, respeito. A forma que a prece aqui, o pequeno manual, traz o respeito, sempre são palavras simples de fácil compreensão. Vamos lá. Mais uma vez, respeito. Parece extremamente óbvio mencionarmos o respeito como algo importante ser visto. Porém, queremos ir mais a fundo neste item. O respeito vem do latim e significa me olhar e olhar novamente. E nos ensina a deixar para trás todas as nossas crenças sobre pessoas e todos os nossos conceitos consolidados. Achamos que respeitamos, mas, por exemplo, se em algum momento de atendimento presencial, né, alguém vem, por exemplo, mal cheiroso, será que respeitamos esse paciente, essa pessoa que chega até você, ouvinte, que nessa situação está mal cheirosa, do mesmo jeito que uma pessoa bem cuidada? Vamos sempre nos acrescentar o reolhar. Então, o olhar novamente, vendo com os olhos do bem que vem do coração.
e assim estaremos fazendo nossa parte neste caminho de excelência como terapeuta. E eu complemento, e assim estaremos fazendo nossa parte como esse caminho de um bom ser humano. Então, nessas oportunidades do dia a dia que temos de praticar o respeito, e aqui no texto ele fala especificamente do respeito ao próximo, aquele que chega a nós por alguma razão, como que olhamos para ele? Olhamos através desse encontro que veio por um sofrimento, por uma demanda que só você em específico poderia ajudá-lo? Ou a gente já coloca essa primeira medida, que é olhar as condições que ele chega. Aqui o texto fala sobre o cheiroso, ou bem cuidado, mas às vezes é a forma que está se vestindo, às vezes é a forma com que a pessoa vai se expressar, né? Nós, de pronto, permitimos que esses aspectos externos restringam a forma a qual a gente vai ver a pessoa que está ao nosso lado, ou a gente consegue nos abstrairmos desses aspectos externos e irmos direto àquilo que nós podemos proporcionar ao próximo. Para pensarmos como que funciona, né? Para pensarmos e conseguirmos enxergarmos o nosso dia a dia, ouvintes, se conseguimos de fato olharmos para essas pessoas com respeito, eu queria que nós nos colocássemos na posição de alguém que precisa de ajuda. Certamente alguém aqui, todos ou um ou outro que estão ouvindo, já passou por algum aperto ou um grande aperto e precisou recorrer a alguém. Pode ser um profissional a qual você precisou pagar, ou muitas vezes um amigo, né? Um vizinho, um familiar. E você pode talvez não ter sido compreendido na sua solicitação e talvez também pode não ter recebido aquilo exatamente que você esperava receber, né? Ou que você precisava de fato receber. Como que você sentiu? Como você se sentiu nessa situação, né? Você compreendeu sem frustração e sem rancor aquilo que a pessoa não poderia te entender ou não poderia te entregar, né? Ou você aceitando aquilo que ela estava te entregando, ou você viu aquela situação de uma não aceitação sua ou não uma resposta dentro da expectativa que você tinha daquela pessoa com rebeldia, com rancor, com raiva, né? E o que você fez com esse sentimento negativo? Esse é o ponto. Quando você para se deparar numa situação a qual você responde de uma forma negativa, né, a não alcançar a sua expectativa, você mostra já, de certa forma, que você não praticou esse respeito, né? Claro, considerando as limitações da outra pessoa de compreensão ou de recursos, mas principalmente com você. Então, se você soubesse os limites, se você compreendesse mais sobre os valores e conceitos que regem a sua vida, que regem as suas escolhas, até você chegar nessa situação de necessidade, com certeza você entenderia a negativa de uma solicitação de ajuda. E, consequentemente, ao praticar essa compreensão, esse auto-olhar de como você está se respeitando e se tratando, a gente chega, consequentemente, no que a gente falou ali há pouco, sobre essa sequência de coisas importantes que precisamos praticar e, por último, a sincronicidade. Então, ao abrir o caminho para praticar o respeito, você consegue também trazer para o seu meio social as pessoas, os caminhos, os recursos para você cada vez viver de uma forma mais plena, cada vez viver de uma forma mais real, de uma forma mais sincera e com menos sofrimento. Aqui eu sempre falo sobre leveza. Consequentemente, quando você abre os caminhos para praticar o respeito a si e ao próximo, você consegue criar relacionamentos mais leves e a vida fica mais fácil. Não quer dizer que não surgirão novas situações aí desafiadoras para a gente, porque é exatamente essas situações que trazem conosco a oportunidade de evoluirmos aqui nesta vida. Então, existe um convite para estarmos todos juntos nesse planeta, que é evoluir, é melhorarmos cada vez um pouquinho mais. E são esses desafios que vão nos permitir evoluir. E com essa prática, permitindo que as coisas fluam, consequentemente, vamos seguir evoluindo com algumas dificuldades e aprendizados, mas com menos sofrimento. Porque vamos compreender com mais amorosidade porque estamos vivendo aquela situação. Nessa pegada, eu, conversando com vocês aqui, eu recebi um novo texto essa semana e eu queria ler para vocês, que fala um pouquinho sobre essas escolhas. E esse texto fala sobre o caminho que vivemos, a forma com que resolvemos viver. É um texto que foi psicografado, é uma mensagem simples, que no caso foi direcionado para uma pessoa que precisava de um apoio, de um conselho. E aqui diz que
Este caminho, então, ouvintes, o qual vivemos, vamos lá. Este caminho que é infinito de verdades e possibilidades, muitas vezes nos assusta e nos engana. Ou somos nós mesmos que nos enganamos pela falta de coragem de agir, com o medo instalado de errar e acabamos errando precipitadamente para não mudarmos o que a mente, de forma medíocre, já esperava o que aconteceria. Então, aqui fala sobre o condicionamento que temos da nossa mente e, consequentemente, das coisas que nos submetemos a viver, que já de pronto não permite que nós ampliamos nossas relações, ampliamos a forma que enxergamos a vida e nos restringe a um fato que já sabemos que é possível errar. Então, se é possível errar, é mais fácil que erre, porque eu não crio expectativas e não frustre ninguém. Mas aí vamos voltar o nosso olhar ao próximo, ou vamos pensarmos sobre o quanto estamos nos frustrando e, mais uma vez, nos desrespeitando a não procurar caminhos que tragam essa coragem, a não procurar caminhos que nos ajudem a prosperar. Conversando aqui com vocês, que é um papo bom. E é sempre diferente estar aqui, desse jeitinho aqui sozinha, só eu e vocês. Queria mais ligações para poder participar, mas o programa, por incrível que pareça, já está chegando ao fim. E eu vou fazer uma última leitura para vocês com um desejo grande no meu coração, ouvintes, que vocês tenham aproveitado alguma dessas palavras, que levem um pouquinho desses ensinamentos, e lembrando que ao longo da semana eu, Paty Kovacic, sempre estou à disposição aí através do WhatsApp, mande as mensagens. Estou conectada com vocês no Instagram, que é Paty Kovacic. Estou no Facebook e no YouTube. No Instagram eu consigo colocar algumas mensagens mais rápidas ali. E no YouTube vocês têm na íntegra essas nossas conversas aqui de sábado, tá? Mas entrem em contato comigo, tragam as suas questões sobre o que falamos hoje, mas também sobre outras necessidades, outras curiosidades dentro das práticas integrativas e terapias naturais, e principalmente se você precisar de direcionamento com relação ao câncer e ao método Kovacic. Então vamos conhecer mais a história, como eu falei, vamos conhecer essa possibilidade de tratamento que é altamente eficaz. Queria aproveitar para mandar um beijinho aqui, ó. Eu já anunciei que vou para a última mensagem e já recebi aqui foi maravilhoso hoje, que pena que já está acabando. Luciana, passa muito rapidinho, né? Prefiro quando vocês estão comigo. E a Luciana falou que, que fofa, Lu, mames ouvindo Rádio Mundial aqui comigo. Obrigada, beijo para vocês duas. Amália, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer aqui a leitura de um último texto, é um texto curtinho, só para encerrar o programa junto com vocês. E esse texto chama Oração do Ciclo. Então, a Oração do Ciclo é mais uma oração que está presente no nosso livrinho, mais um. Em breve, acompanhe aí pelo Instagram, meninas, flores, vocês ouvintes aqui da Vibe Mundial, para ver o lançamento, como que vai ser, a pré-venda. Mas voltando aqui, para encerrar o nosso sábado juntos, Oração do Ciclo. Tudo na vida tem um ciclo, começo, meio, fim. E recomeço, processo, recomeço, processo. Chegada, início, caminhada, uma meta, enfim, várias maneiras de chegar e de recomeçar. Deus nos ensina a entender cada fase do processo, desapegar nos momentos de finalizar e sermos receptivos para começar. Pai, que o nosso coração seja sempre aberto e diga sim para os caminhos do amor, sempre. Que nossa condição de vida traga inspiração para os ciclos alheios e sejamos mentores nesses processos. Nos abençoe, Pai, a saber começar, caminhar e chegar. Graças geramos, Senhor da paz. Amém. E aqui eu queria lembrar mais uma vez a força que a gente está falando de prática, de se respeitar e respeitar o próximo. A força de iniciar um movimento e se tornar exemplo, ouvintes. A única forma de transformarmos o lugar onde vivemos, o lugar onde estamos, é sendo o exemplo daquela mudança ou comportamento que desejamos. Então eu repito mais uma vez uma frase dessa oração. Que nossa condição de vida traga inspiração para os ciclos alheios, ou seja, que sejamos exemplos daquilo que desejamos. E assim sejamos até mentores nos processos dos nossos irmãos que aqui estão próximos a nós. E assim, nesse pensamento, eu encerro o programa. Vou mais uma vez passar aqui
O meu WhatsApp para vocês falarem comigo, então, é 11 95595 5465, 95595 5465. No Instagram é Paty Kovacic. Lá você tem acesso a todos esses materiais aqui do Projeto de Fé, Livrinho Mais Um, os vídeos dos programas anteriores aqui do Portal da Cura, que vai ao ar todos os sábados das 5 às 6. Lembrando que esse programa é um oferecimento do Instituto Klingelfuss de Saúde Ocular e Oftalmologia. É localizado aqui na Avenida Paulista, um instituto que acredita no mesmo propósito que nós, que sempre há meios e caminhos de melhorar a nossa visão. E é isso aí, um grande beijo para vocês, sempre ouvintes, lembrem, estejam mais conscientes e esclarecidos das escolhas que vocês fazem, para que a vida de vocês tenha mais coerência com aquilo que vocês sentem, que vocês acreditam e que vocês precisam viver nesta vida. Um beijo no coração e até sábado que vem. Valeu!